Me chamo Luciana Escotá, sou da Escotá Advocacia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre família homossexual. Eu costumo dizer que a família constitui naquele contexto onde existe amor, né? Então, existindo amor naquela relação parental, existe família. A Constituição Federal de 1988, ela, a partir de um determinado momento, né, histórico, a gente pode dizer, passou a trazer para o conceito de família uma certa pluralidade, admitindo então outras formas de família que não aquela tradicional, que é o pai, a mãe e os filhos, não é? O princípio norteador da família, ele está baseado em quê? No afeto e na solidariedade. As uniões homoafetivas, elas têm as mesmas características, elas são constituídas igualmente às relações, aquelas uniões heterossexuais. O que diferencia de uma para outra? Que nas uniões homoafetivas nós não temos igualdade de sexo. Então nós vamos ter um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher, né? Aqui se discute então, no tema da família homossexual, a questão da dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Ela é um princípio constitucional que garante uma proteção a essa entidade familiar. E quando eu falo em entidade familiar, que fique claro que estamos tratando de qualquer que seja essa família, sem impor qualquer tipo de diferença. O princípio da dignidade da pessoa humana, então, como eu estava dizendo, ele pressupõe o quê? Ele pressupõe a liberdade entre as pessoas, né? A liberdade da pessoa enquanto cidadão, pressupõe uma autonomia privada, o direito de cidadania, de igualdade e de solidariedade. Então, os casais homoafetivos, tal como os casais héteros, eles são pessoas titulares de respeito da dignidade de cada um, sem qualquer tipo de violação ou discriminação, né? Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, enquanto cidadão, possuem o direito de livre orientação sexual. Diante disso, a família homossexual, ela passou a ter alguns direitos reconhecidos com a evolução da legislação, né, através da doutrina e da jurisprudência. O que passou a ser reconhecido, então, para as famílias homossexuais? Um avanço muito importante foi a questão do local de competência, ou seja, de julgamento dos processos judiciais que envolvem as famílias homoafetivas. Antes, né, desse reconhecimento, os processos de dissolução de sociedade, ou seja, de união de fato, que a gente chamava de sociedade de fato, eram julgados, né, discutidos e julgados nas varas cíveis. Ou seja, eram tratados como um direito contratual, dentro do direito das obrigações. Com o avanço da doutrina da jurisprudência, até mesmo da legislação, essas famílias passaram a ter as suas dissoluções discutidas e julgadas dentro das varas de família. Por quê? Porque as uniões homoafetivas passaram também a ser constituídas, consideradas como família. Em 2001, pessoal, foi então surgido, né, o direito sucessório desses casais homoafetivos, que se equipara àquela sucessão da união estável. Então, o que quer dizer essa aquisição de direito sucessório? Aqui a gente está tratando do seguinte: nós temos uma relação homoafetiva, o A e o B, um deles vem a falecer e deixa patrimônio. Aquele companheiro sobrevivente, ele vai ter direito a uma herança provavelmente deixada pelo companheiro então falecido, o que antes não era admitido. Outro ponto importante que a gente precisa trazer aqui para o nosso debate é a questão de que passou-se a admitir, entender como possível o casamento gay, em que é possível se fazer a conversão da união estável em casamento. O que é preciso a gente deixar claro
nesse ponto da questão do casamento homoafetivo é que se faz necessário para caracterizar a união homoafetiva, assim como qualquer outra união, no caso das heterossexuais, que se cumpram os requisitos exigíveis, que é a convivência, né, contínua e duradoura, a assistência mútua e o afeto com intenção de constituir família. Uma dica que eu quero deixar para vocês é que os casamentos homoafetivos, eles podem ser realizados diretamente nos cartórios de registro civil. E se por uma eventualidade este casamento for negado, vocês devem recorrer, logicamente que através de advogado, ao juiz corregedor da comarca, tentar resolver o conflito que possa se instaurar por alguma falha aí lá do registro civil. O quarto ponto, então, que houve esse reconhecimento de direitos, foi a possibilidade, quando se passou a admitir nas famílias homoafetivas a realização de adoção e de reprodução assistida. Isso, na minha opinião, foi um dos maiores avanços dos direitos dos casais homossexuais. E quando existe uma união homossexual ou um casamento homossexual, a gente também precisa falar da dissolução dele, porque é possível que isso aconteça. As pessoas, principalmente nos dias atuais, não têm mais relacionamentos tão duradouros quanto se tinha antigamente. Os relacionamentos estão cada vez mais descartáveis. Então, por conta disso, essa dissolução ela vai depender do quê? Que tipo de união esse casal homoafetivo constituiu. Se foi uma união estável ou se foi um casamento. E a partir daí vai se avaliar a questão dos regimes de bens, ou seja, o regime de bens escolhido pelo casal. E se não houve a escolha, vai ser então realizada a partilha de acordo com o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Certo, pessoal? Então, sobre o tema de família homoafetiva, em resumo, o que eu tenho para dizer para vocês é que a família homoafetiva ela tem tantos direitos quanto a família heterossexual. Em princípio seria isso. Espero ter passado de forma resumida o conteúdo para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.